Olá, começa agora mais um episódio do Momento Brasil. E hoje, aliás, esse episódio fecha a série que discute a questão das mídias, né? Nós vamos aproveitar agora para discutir quais são os desafios para os profissionais da comunicação. Lembrando que o Momento Brasil é uma coprodução da TV UFG e da Rádio Universitária. Fique com a gente, o programa está apenas começando. E para conversar sobre os desafios dos profissionais da comunicação em nosso país, mais especificamente o jornalismo, o Momento Brasil recebe hoje a jornalista Fabiana Pulcinelli, repórter do Jornal Popular, e também recebemos a professora Angelita, que é professora aqui da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Fabiana, seja bem-vinda ao Momento Brasil. Obrigado mesmo pela sua presença. Olá, Roberto. Olá a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui falar de jornalismo, minha paixão. Muito feliz de estar aqui na UFG, onde eu me formei há 15 anos e onde eu estou estudando novamente, estudando Direito. E muito bom falar desse assunto, falar dos desafios da nossa profissão, que são grandes. Fabiana, é Pulcinelli ou é Pulcinelli? Não, é Pulcinelli mesmo. A gente aportuguesou já, é italiano, era do bisavô, mas a gente já aportuguesou, agora todo mundo fala Pulcinelli e ficou assim. Ficou assim. Professora Angelita, obrigado pela sua presença no Momento Brasil. Olá, eu que agradeço, Roberto, Fabiana, um prazer estar aqui com você. E aqui na TV, novamente, né, os nossos teleouvintes, nossos áudio-ouvintes, aqui é tudo ao mesmo tempo, multimídia. Né? Multimídia. Então é um prazer e eu vou tentar contribuir naquilo que puder, que tiver ao meu alcance, com esse tema que é muito importante para nós, nessa conjuntura extremamente complexa no que envolve não só o cenário político e econômico do Brasil, mas o cenário das comunicações, das mídias e especialmente do jornalismo. Professora Angelita, qual é o grande desafio hoje de formar um profissional da comunicação, um jornalista, especificamente vamos falar de jornalismo? Qual é o grande desafio hoje no cenário que está aí de novas mídias? Qual é o grande desafio hoje? Bom, gostaria inicialmente de informar que a partir da nova resolução do novo currículo de formação de jornalista no Brasil, as resoluções aprovadas em 2013, o curso de jornalismo não é mais no Brasil comunicação social, habilitação em jornalismo. A partir de 2013, com as novas resoluções, com as novas diretrizes curriculares e com a implantação aqui na UFG em 2016, nós formamos bacharéis em jornalismo. O termo comunicação foi entendido agora pelo MEC, pela comissão que elaborou as novas diretrizes, como uma grande área de conhecimento, mas ela não é definidora de uma atuação profissional, ela é definidora de uma área de estudo, uma área de pesquisa, um campo, um eixo de formação contextual do jornalista. Então, hoje, as novas diretrizes, elas apontam para essa formação do jornalista como bacharel, e o Relações Públicas também hoje é bacharel, só falta, no que diz respeito ao que nós oferecemos aqui na Universidade Federal de Goiás, o curso de Publicidade e Propaganda, porque ainda não tem suas novas diretrizes, para acabar de implantar o que se chama hoje essa nova reconfiguração aí da formação em comunicação, mas não de profissionais de comunicação. O entendimento é esse, de que não se forma, você não atua como comunicador, não é essa a profissão. A profissão é o jornalista, ou a jornalista, ou a relações públicas, e certamente chegaremos na publicidade, no cineasta, em todas as áreas, nessas áreas de atuação. Então, agora entrando na sua pergunta, de fato, as novas diretrizes, eu quis dizer exatamente, elas apontam grandes desafios, importantes desafios, antes mesmo desse cenário, porque elas foram elaboradas entre 2010 e 2013, antes mesmo desse cenário, esse acirramento
no contexto político hoje, ela já apontava uma mudança importante na formação do jornalista. Então, o grande desafio hoje para o jornalismo é você formar um profissional e não só formar um profissional, mas ter um profissional com condições de atuar, com uma capacidade de leitura da realidade mais, digamos assim, contextualizada, não só do ponto de vista técnico, conseguindo, digamos, nesse seu campo de atuação, dominar, entre aspas, aí, as tecnologias, mas é que nessas plataformas tecnológicas não perder como essência a leitura da realidade, a capacidade argumentativa. Jornalista hoje que não tem capacidade de argumentar. As novas diretrizes, inclusive, dizem o seguinte, apontam o seguinte, o jornalista é um profissional intelectual que precisa ter uma formação humanista e uma formação generalista consistente para dar conta de entender a realidade, porque se ele não entender a realidade, aí nós vamos cair aqui, se ele não entender a realidade, ele não vai conseguir tratar dessa realidade com as pessoas que estão em torno como é que eu diria, da circulação da informação produzida pelo jornalismo, né? Então esse é o principal desafio hoje, é uma formação ampla, humanista, generalista, mas ao mesmo tempo, e as diretrizes também apontam para isso, que é um dos aspectos de avaliação dos cursos de jornalismo hoje, é que tenha uma capacidade de intervenção local. Qual a diferença que a jornalista formada pela UFG, qual a diferença que faz na cidade de Goiânia, se o curso é aqui na cidade de Goiânia? Tem que dar respostas locais, porque nós vivemos nos lugares, nas localidades, né? Então, tem aí eu considero uma mudança significativa nessa perspectiva da formação do jornalista, que eu acho que é um dos grandes desafios hoje. Fabiana, você foi aluna da UFG? Fui. Em 2002 eu me formei. Me formei justamente num período, Roberto, em que acabou a obrigatoriedade do diploma. Foi no ano em que a gente se formou, acabou a obrigatoriedade do diploma, e aí foi um debate muito forte em relação a essa questão da formação, da necessidade de formação, e eu me lembro que no convite de formatura, cada um escreveu um artigo, e meu artigo foi sobre isso, da não obrigatoriedade do diploma, dizendo que isso não me abalava tanto, porque só eu tinha consciência da formação que eu tive aqui. Então, assim, eu sei do aprendizado que eu tive, eu sei da formação, eu sei da discussão ética que a gente teve dentro da faculdade, e eu sei que os outros que não tiveram não vão ter isso. E isso, naquele período, eu pensava, isso bastava para nos diferenciar e fazer com que quem estivesse saindo ali junto comigo tivesse um lugar melhor no mercado, fosse valorizado, que fosse ter credibilidade no futuro, na profissão e tudo mais. Hoje eu já não vejo tanto assim, não, tranquilo, tudo bem, porque a gente vê também a confusão que virou o mercado depois dessa história e continua sendo, e aí hoje é uma luta da gente para retomar essa questão e tudo mais. Mas eu acho que essa questão da formação e de discutir ética, a gente tem um problema na redação, na prática, da rapidez, né, da informação, que você tem que correr para dar a notícia, e a gente precisa ter esse equilíbrio, esse bom senso para saber que é importante ouvir o outro lado. As pessoas estão esquecendo disso, os jornalistas estão esquecendo disso. É quase automático escrever assim, não, eu não consegui ouvir, a fonte tal não foi encontrada, mas está aqui aberto para ele vir buscar, vir procurar a gente para responder. E eu acho isso absurdo, por mais que de vez em quando isso aconteça comigo também, mas eu acho absurdo você já colocar no automático ali. É uma questão de que eu acho que ainda mais no meio desse fogo cruzado todo, no jornalismo político, nacional e aqui também, local, você não dá oportunidade para o outro dar explicação. E não só para dar explicação para a informação ficar completa, mas às vezes até enriquece mais ainda a notícia, enriquece a informação. E aí eu acho que falta muito isso, e falta esse equilíbrio das pessoas de não agirem no automático e pensarem nos compromissos éticos que tem, pensarem no que é o jornalismo, nessa formação que a gente teve em relação a tudo que a gente aprendeu, e isso faz toda a diferença no meio desse fogo cruzado que a gente está hoje. Você acha que isso acontece por quê? Eu vou colocar duas hipóteses e você fica à vontade para colocar outras ou negá-las. É porque são poucos profissionais para gerar uma quantidade grande de informação, ou há um certo, eu poderia dizer assim, uma acomodação do jornalista que quer fazer tudo por rede social? Acho ou que outra coisa? Conjunto.
Tem isso, tem falta de equipe, tem pouca gente, as redações estão cada vez menores e todo mundo pressionado demais para dar informação. Tem muita acomodação também, é o que eu falei, tem quase um texto pronto. Assim, a reportagem tentou entrar em contato, mas não conseguiu, não teve resposta e não sei o quê. É quase assim um texto pronto para você já jogar no fim da matéria. E isso eu acho absurdo. E por fim, também eu acho que tem muita gente que não quer enfrentar a discussão. Acho que tem jornalistas que não enfrentam, acham que vai incomodar a fonte, ainda mais jornalismo político, que eu sei falar mais porque eu trabalho com jornalismo político já tem 15 anos já. Então, a gente vê muito isso, um receio das pessoas de ouvirem as fontes, de buscar a informação. Então, acho que é esse conjunto aí e que a gente não pode cair nessa cilada. Queria entrar nessa discussão aí um pouco, porque eu acho que aí um outro grande desafio, um importante desafio, é o problema das fontes mesmo. Quer dizer, o jornalismo, sobretudo organizado nos monopólios empresariais, né, que jornal, TV, rádio, tudo junto, né, gera uma série de problemas, mas um deles é a concentração das fontes, a repetição da fonte. A fonte é sempre a mesma. Isso assim, para aquilo que o jornalismo representa, que é a possibilidade da expressão da democracia, da divergência, da diferença, do ponto de vista do fato e da informação, não. A informação, ela é factual, ela tem que ser apurada, é o fato que digamos assim, estrutura a informação que circula. Mas a repercussão da informação, do fato ocorrido, ela pode ganhar diferentes repercussões, diferentes argumentações, mas se a gente observar bem, fizer uma análise, você vai perceber que as fontes são as mesmas. E isso é um problema grave para o jornalista, para o jornalismo e para o jornalista. E essa questão das fontes serem as mesmas é um vício, é um problema técnico de apuração. Tem a ver com o tempo, mas não é só com o tempo. Tem a ver com acomodação, mas não é só com acomodação. Tem a ver com aquilo que está no âmbito do exercício da profissão, que é a relação de poder. O jornalismo ele está diretamente vinculado ou circulando na relação de poder. Ele não é o poder. Diz o Gabriel Garcia Marques que o jornalista é o poder é o reinado sem trono, né? Não é o poder, mas circula muito. E são relações de poder que estão estabelecidas ali. E isso vai determinar quais são as fontes de informação. E a fonte de informação vai determinar como que esse fato, ou a argumentação sobre o fato, ou as versões sobre o fato, vai circular. E aí eu tenho uma disciplina que eu ofereci com umas alunas sobre repercussões nos jornais tradicionais e nas redes sociais. A gente percebeu o seguinte: nós fomos analisar a repercussão daquela prova do Enem, aquela última prova da violência contra a mulher, que deu nós percebemos o seguinte: nas redes sociais nós identificamos mais de 100 fontes diferentes, fontes de especialistas, milhares, até centenas de fontes que aparecem nas redes sociais. Mas quando você compara com o jornal local e nacional, as fontes são a mesma. O ministro da Educação quem é contra o ministro da Educação e, assim, 3 ou 4 fontes. Você tem uma possibilidade aí de exercitar essa construção de sentido desse fato muito mais ampla, mas a concentração das fontes, ela se repete e ela é um grande desafio hoje. Sair da fonte oficial e a gente construir novas fontes de informação. O Momento Brasil vai fazer um intervalo agora. A gente pá e bola, é rapidinho, não sai daí. A conversa está bastante interessante e a gente quer falar mais um pouquinho sobre fontes, inclusive fontes do jornalismo político. É isso mesmo. Então não saia daí. O Momento Brasil está de volta e o debate de hoje é sobre os desafios
dos profissionais da comunicação, mais especificamente em jornalismo, em nossa sociedade. Em estúdio, recebemos a jornalista Fabiana Pulcinelli, repórter do Jornal Popular, e também a jornalista e professora do curso de jornalismo da UFG, Angelita Lima. No intervalo anterior falávamos da questão das fontes, a professora Angelita levantou esse debate aqui, Fabiana, e como é que fica a questão das fontes no jornalismo político? Então, eu concordo muito com a Angelita, mas eu acho que a gente tem algumas restrições que a gente enfrenta no dia a dia, para quem está de fora da redação talvez não compreenda bem. No jornalismo político local, Angelita, eu sinto uma dificuldade muito grande de conseguir fontes. Ou são pessoas comprometidas com algum lado, com algum partido e que não querem falar, não querem se comprometer, ou são pessoas que têm resistência a falar em jornal e aí tem uma moda de manda as perguntas por e-mail. Isso pra gente é horrível, porque a gente não tem as perguntas prontas. Às vezes você tem uma pergunta e desenvolve o resto da conversa de acordo com o que a fonte vai dizer, né, de acordo com o que a pessoa fala, e aí você estabelece, você vai enriquecendo a matéria. Então, eu vejo essa dificuldade muito grande desde que eu comecei no jornalismo político. Talvez em outras áreas, como você citou aí a questão do Enem, não haja uma dificuldade tão grande assim, mas eu via no início, querendo ouvir técnicos em administração pública, alguma área específica, ou então cientistas políticos, e você tem uma dificuldade das pessoas não quererem falar. Mas isso não teria a ver, por exemplo, com uma certa resistência que as pessoas têm a esse modo, a esse jornalismo que tem uma hierarquia aí das fontes e ao tratamento que é dado à informação, talvez tenha uma resistência na formação das fontes também, por conta do modo como é produzida a informação também. Pode ser que tenha. Pode ser. Uhum. E aí a gente, de um lado, ou a gente acomoda e desiste, ou de outro a gente fica tentando conquistar até dar certo. Eu me lembro de um episódio seguinte, na época das manifestações de 2013, que começaram com a questão do transporte coletivo, a gente convidou lá no jornal, e foi uma matéria na editoria de política, convidamos todos os líderes dos movimentos, um pessoal que não tinha interlocução, não tinha relação nenhuma, nunca tinha sido ouvido, eu acho, pelo jornal. Convidamos todos eles, fomos lá, um historiador, fizemos uma banca. Foi um historiador e foi um bate-papo ótimo, assim, foi uma conversa ótima e para mim o resultado ficou muito bom. No outro dia eles reclamaram porque na capa do jornal saiu líderes do movimento e eles disseram que o movimento não tinha líder. O problema da criminalização dos movimentos, nesse campo dos movimentos sociais, a criminalização, a identificação, quer dizer, o veículo ajudando a identificar pessoas que depois vão ser criminalizadas, também é uma outra problemática. Mas você vê, isso podia ter sido apresentado na conversa, no diálogo, e eles não colocaram nenhuma restrição em relação a isso. E aí eu acho também que você não pode desmerecer as duas páginas que saíram de conteúdo da discussão por conta de e às vezes tem sim alguma referência, alguma relação, alguma intenção, e às vezes não tem. Às vezes você coloca porque de fato eram eles que estavam organizando o movimento aqui. Então assim, eu falei na época assim, a dificuldade que a gente tem tanto de entender o lado deles em relação a como eles enxergam o jornal e como eles enxergam o que o jornal está fazendo. E eu acho que é simples, tentar estabelecer esse diálogo. É um desafio para a gente também, um desafio grande. Mas eu enfrento no dia a dia essas dificuldades. Eu acho que ainda mais no jornalismo local, e aí a gente tem outra questão. Quando eu falo de discutir questões de urbanismo ou de questão de ciência política, ciências sociais, aí o pessoal fala, ouve as pessoas da UNB. Aí tal, todo mundo vai ouvir gente da UNB porque eles são fáceis de falar, são dispostos a falar e falam, só que eles não têm a vivência daqui, eles não conseguem avaliar o cenário político local, só de longe. Entendeu? E aí eu vejo essa dificuldade. Pode ser uma resistência em relação ao jornal. Vou fazer uma provocação. Meus alunos, eu falo assim, quando você não consegue falar com a fonte, você não pode dizer que o problema é a fonte. Só que assim, eu entendo que a gente também não pode dizer que é só a questão do jornalista, não. Eu acho que aqui a gente tem várias fontes e pessoas. E agora na faculdade de Direito, eu estou tendo contato com professores, inclusive da Sociologia, e eles comentam de pesquisas que são feitas aqui, e eu
falo, vamos dar entrevista pro jornal, vamos falar, não sabia, sabe? Mostra essa pesquisa lá. Eu disse, não quero falar. Quando o programa está assim, que os nossos convidados, no caso aqui as nossas convidadas, começam a debater, é porque o programa está funcionando do jeito que a gente quer que funcione, tá? Então a gente não interrompe, a gente não faz aqui como certos apresentadores que ficam interrompendo quando o assunto está tão bom. Essa dificuldade, Angelita, que a Fabiana Pulcinelli coloca, nós na Rádio Universitária às vezes enfrentamos também, pela nossa experiência lá. Até o Momento Brasil está aqui com a gente a nossa diretora de jornalismo da Rádio Universitária, está aqui a Silvânia, está aqui no bastidor, vocês não estão vendo, mas eu estou informando que está. E isso acontece lá, né, Silvânia? Ela está acenando, dizendo que acontece lá também. Dificuldade de acessar as fontes. Não é tão simples assim quanto parece. Não é? Agora, você traz uma discussão muito importante. Realmente não se pode culpar a fonte quando não se conseguiu acessá-la. Mas sem a fonte, como é que o jornalista vai trabalhar? Então, é que você tem outras fontes, tem outros processos de apuração, mas aí requer outro tempo de produção, requer outra postura diante do fato. O fato é importante. Eu vou começar pela fonte oficial. A importância desse fato. Eu não posso ter a variedade, a variação de fontes a ponto de até provocar a fonte oficial, aquela que ou a fonte especialista para ela poder se posicionar. Enfim, porque existe uma rotina de produção que ela já chega nesse ponto. E aí encerrou. E aí esse é um problema, mas é um problema porque nós trabalhamos com um formato só. Se nós tivéssemos naquilo que é o nosso desejo, do ponto de vista da ruptura dos monopólios, e nós não tivéssemos só um jornalismo produzido por empresas, que são empresas, na verdade, né? O Perseu Abramo dizia que o jornalismo empresarial mata o jornalismo, ele falava da manipulação da informação pelos interesses empresariais, mas se nós tivéssemos um modelo em que você tem a comunicação pública, que ela vai funcionar de um modo, e a relação com as fontes é de um modo. A comunicação estatal, que ela tem um outro tipo de fonte. E a comunicação empresarial, a gente talvez conseguisse enxergar nesse cenário essas outras possibilidades. Mas o problema é que nós temos um único modelo, que é no Brasil e na América Latina quase toda. Quem conseguiu avançar um pouquinho, a Argentina com a Cristina Kirchner, no ALAIC aqui, no evento internacional que nós tivemos aqui, tá tendo um retrocesso, né, lá na Argentina. Eles implantaram 33% do espectro é comunicação pública, 33 é empresarial e 33 é estatal. Quer dizer, se você tem os modelos diferentes, numa regulação um pouco mais democrática, vamos dizer assim, certamente a gente não estaria tratando de uma única. O problema ele seria visto de forma diferente e seria resolvido de forma diferente. Não é possível para o jornalismo que nós fazemos aqui, porque esse é o nosso modelo, né? Talvez. E como é que a academia hoje se posiciona diante dessa realidade na formação? Porque vocês têm nosso papel hoje, quer dizer, nós temos vários papéis. Voltamos aos DCNs. O DCN diz que nós temos que agora estimular a iniciativa do... não é empresarial, como é que fala? Empreendedorismo, empreendedora, né? Para que não fique dependendo desse modelo, né? Então aí, começamos a implantação de 2016 para cá. Vamos ver como é que nós vamos chegar, quando o currículo chegar ali naquele modelo, né? A outra possibilidade, quer dizer, o que mais nos cabe hoje é a formação crítica, é pelo menos enxergar isso, enxergar que não é um modelo único, que não se faz jornalismo de uma única maneira, que existem jornalismos possíveis, possibilidades outras fontes, outros formatos, outras linguagens, e elas podem muito bem ser, elas não precisam ser excludentes, elas podem ser conviventes, vamos dizer assim. Talvez esse seja o nosso grande problema hoje. E isso afeta diretamente no mercado de trabalho, porque aí, se você só tem um formato, se você tem um monopólio, entrou em crise, como está em crise agora, todo mundo sem emprego, poucos empregos. Se você tem um modelo um pouco mais aberto, você, mesmo nas crises, quer dizer, a questão da empregabilidade também se resolve. A questão do empreendedorismo. Nós não sabemos se isso vai dar certo. Nós não sabemos o que eu acho positivo que eu observo hoje em relação à época em que eu me formei e em relação ao pessoal que está chegando agora,
é isso, eu acho que eles são mais abertos a procurar uma alternativa, a buscar jornalismo independente. A gente ainda tem dificuldade porque a gente não sabe lidar ainda com esse modelo de negócio, quem é que vai financiar, são poucas iniciativas aqui no país que estão dando certo. Mas a abertura para a possibilidade eu já acho positivo. Eu acho que é ótimo para o mercado você não sair achando eu tenho que arrumar emprego em algum veículo que está aí. Você já poder estudar outras alternativas. E aí pode incluir a possibilidade de você ter mais tempo para fazer essa apuração, de você estabelecer esse contato com as fontes. Verticalizar mais as coberturas. Né? Você não tem uma redação tão enxuta que você não pode ir muito além do básico ali, sabe? E parece que o desafio é bastante grande, porque uma vez que dentro de um veículo de comunicação grande, como o que você trabalha, Fabiana, vocês enfrentam às vezes dificuldades com fontes, né? Como foi dito aqui, imagine veículos menores e alternativos. Então o desafio é realmente muito grande. É uma conquista que você tem que ter primeiro da credibilidade do veículo, da credibilidade do próprio jornalista. Vamos tirar veículo, né, e colocar a credibilidade do próprio jornalista. Eu acho que aos poucos ele vai conquistando isso, mas também não é fácil. Eu acho que, eu ressalto sempre, assim, fazer jornalismo local é muito complicado. Eu me lembro também de uma reportagem que eu fiz uma época tentando ouvir economistas do Estado. A gente não achava economista que não tinha um emprego no Estado para fazer uma avaliação independente, de fora. Então, assim, não é fácil desse jeito e eu não acho que seja só culpa da gente. Não acho, não. Olha, eu quero dizer que nós dois, a gente já trabalhou em sala de aula juntas. Nós temos uma parceria. Não é. Na verdade, eu acho que o problema de fundo mesmo é o modelo no qual nós nos inserimos. Aí não tem outra possibilidade. Ou você vai para as assessorias, que tem uma reverberação importante nessa perspectiva das redações e das fontes, ou você vai para esse mercado da forma como está. E nós não podemos aceitar isso como única possibilidade hoje. Hoje não é possível mais. Com a quantidade de jornalistas que nós estamos formando, nós temos 5 faculdades aqui. Só a UFG, com seus 50 anos, ela já formou mais de 2.500 jornalistas, né? E todos concentrados aqui na capital. A gente não tem, por exemplo, esse é um outro problema. Você só tem um curso uma faculdade que oferece uma formação em jornalismo em Rio Verde, que é uma faculdade privada. Então você tem 233 municípios? 246 municípios no estado de Goiás. Você tem toda a concentração da formação e a concentração dos empregos nesse modelo aqui, na região metropolitana de Goiânia. Como se não fosse necessário para o modelo local, o jornalismo local, se não fosse possível o jornalismo local em outros municípios, como Iporá, como Jussara, Então, quer dizer, nós enxergamos sob esse aspecto. Nós temos que enxergar o jornalismo muito mais amplo e com muito mais possibilidades. A gente vai para mais um intervalo, Momento Brasil. Faz um intervalo, mas é rapidinho, igual o outro, tá bom? Não saia daí. A gente já volta já. O Momento Brasil está de volta. O debate de hoje é sobre os desafios dos profissionais da comunicação, mais especificamente em jornalismo, na nossa sociedade. Em estúdio, recebemos a jornalista Fabiana Pulcinelli, repórter do Jornal Popular, e também a jornalista e professora do curso de jornalismo da UFG, professora Angelita Lima. Falávamos aqui sobre formação, falamos um pouquinho sobre... a Fabiana falou da importância, né, que ela sabe que teve a formação em jornalismo, nem tanto o diploma, que é outra questão, mas a formação, que é a base para atuar no mercado. E aí, falando um pouquinho de mercado, jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo requer tempo de apuração de fontes, de fatos, de informações, e você atua, você tem uma atuação, né, nesse jornalismo. Como é que você avalia hoje o jornalismo investigativo que é feito em Goiás? Olha, Roberto, a gente vai cair no mesmo problema de equipe reduzida, crise nos jornais, falta de tempo.
não tem jeito de fazer jornalismo investigativo, na minha opinião, sem você ter tempo. Assim, eu vou praticamente todo ano ao congresso da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a gente vê cases, né? A gente vê várias experiências em que uma equipe de jornal fica 3 meses, 4 meses com uma matéria. Pode ser menos, né? Pode ser 1 mês. E hoje a gente não tem essa estrutura para fazer isso aqui. Não tem estrutura de equipe, não tem estrutura de tempo. Eu acho que é muito... E eu acho que o jornal impresso deveria investir nessa área para se diferenciar do que está sendo feito na internet, mas os veículos com a crise têm a dificuldade de encontrar aí, essa questão de identidade, em vez de valorizar isso, está valorizando outros aspectos, e eu acho que a gente não tem estrutura hoje para fazer isso. E a gente vê o exemplo lá do Spotlight, né, que não era um grande jornal, não era um jornal nacional, e colocou uma equipe lá de 5 jornalistas, se não me engano 5, 7 jornalistas que cuidavam disso, ficavam ali isolados. Então, quer dizer, não é uma estrutura tão grande, é mais você priorizar a questão de dar tempo e questão de dar, né, o mínimo respaldo possível para fazer esse trabalho. E hoje eu não enxergo isso sendo feito aqui, não só em Goiás, como também nacional. Tem poucas experiências, acho que poderia ter muito mais do que tem hoje. Assim, entrando aí nessa... Curiosamente, eu também concordo, acho que é a saída para os jornais, para as revistas, mas curiosamente quem tem feito isso agora são os blogs. Está de novo na internet. Então, a gente começa a perceber a afirmação e confirmação de blogs jornalísticos, blogs de jornalismo, com essa pegada do jornalismo investigativo muito forte. Por quê? Porque a dinâmica do blog permite um pouco mais, tanto a informação diária, cotidiana, e até os crowdfunding, né, para poder fazer uma investigação de maior fôlego, quer dizer, uma captação de recurso com apoio de interessados ou da população, mas sem um interesse específico determinando a linha da investigação, e as possibilidades tecnológicas, que se faz a investigação documental, a investigação em vídeo, e a publicação ela tem um caráter mais assim. Então, mas o que é importante, eu acho, em relação ao jornalismo investigativo, é resgatar, e eu acho que eu penso também que nas empresas que estão em crise, eu acho que dificilmente nós vamos conseguir estabelecer os núcleos de jornalismo investigativo, estabelecer equipes, mas é preciso resgatar a importância do jornalismo investigativo hoje, para contrapor ao sensacionalismo, contrapor ao que foi a década, quando surge o jornalismo investigativo no Brasil, ele se contrapunha ao jornalismo de dossiê. Né? Fazia-se um dossiê, aquilo era investigação, e o dossiê não é investigação, ele é uma pauta para a investigação, né? E hoje, para se contrapor até mesmo as delações, né? Quer dizer, vem um, faz uma... As delações, elas são muito equivalentes ao que foram os dossiês na década de 90, né? Então, o jornalismo investigativo, e ele tem um outro grande parceiro, né? Que hoje são os engenheiros da informação, que a gente chama de jornalismo de dados, né? Se você não tem a possibilidade de sair a campo, de fazer uma investigação, inclusive pelo risco, né? O jornalismo nesse campo tem um risco de violência, né? No exercício da profissão, mas você tem a possibilidade hoje de fazer uma investigação documental a partir da mineração de dados, com apoio da engenharia da informação hoje, que consegue pensar informações que a gente, quer dizer, aquilo que o Wikileaks fez, né, e faz, a própria Lei de Acesso à Informação, que é uma especialidade da Fabiana, né, acessar informações por um direito, por uma possibilidade que é a lei garantida pela Lei de Acesso à Informação, mas não basta acessar, você tem que saber ler, você tem que saber interpretar e transformar isso em narrativas informativas, né? Então, o jornalismo investigativo, ele tem um campo totalmente aberto hoje, que extrapola o limite que hoje a empresa que não tem equipe e não faz, mas tem uma possibilidade aí de um caminho autoral, um caminho de iniciativa e criatividade do próprio jornalista. Mas você vê a dificuldade de financiamento também.
Agora a ponte jornalismo que é focada na questão de segurança pública, de ação da polícia e já se consolidou nessa área, já é forte, né, no país nessa área, fez como que chama? Uma campanha agora de crowdfunding, conseguiu 57% do que eles queriam. O que é crowdfunding? Só para explicar para o nosso telespectador. Então, você faz uma campanha online, na internet mesmo, para arrecadação. Tem um aplicativo. Para arrecadação de dinheiro, você oferece alguns brindes que você ali faz parceria, você arruma alguns parceiros, você oferece alguns brindes e aí você estabelece uma meta de valor que você precisa para um projeto de 1 ano, e aí é muito transparente, você coloca lá o que você pretende fazer nesse período. Eu preciso de 100 mil para fazer uma investigação sobre, foi o que o Diário do Centro do Mundo fez sobre o filho do FHC lá, do Fernando Então Henrique é uma Cardoso. espécie de financiamento colaborativo. Colaborativo, exatamente. E aí eu preciso... as pessoas contribuem e você estabelece um prazo final ali, e se você atinge ou não a meta, e eles conseguiram 57%. Tem outros fatos, que é de checagem de informações, que é uma coisa importantíssima. E acho que a pública faz, né? A agência pública faz, junto com o jornalismo investigativo, a checagem também é fundamental nesse momento, né? Diz, dá uma informação aí bombástica, qual que é? A JBS doou 60 milhões para não sei quem. A pública, daqui 15 dias, ela vai dizer, checamos. E ela vai mostrar como que ela checou, se é verdadeira ou falsa essa informação, se ela tem fundo, se ela tem... Aí ela não tem que dar essa informação amanhã. Ela vai passar 15 dias, 20 dias, quantos dias ela achar necessária. É um blog também, uma agência pública. E aí também conta com financiamento coletivo. Exatamente. Mas ainda a gente ainda vê, mesmo nesses projetos consolidados, bem conhecidos no país, a gente ainda vê dificuldade de financiamento. Então é um caminho que está iniciando, não é um caminho fácil. Eu acho que ainda tem muita dificuldade em relação a isso, e é uma moda do pessoal falar assim, eu não pago para ler informação, eu não pago, tá tudo disponível na internet, por que eu vou pagar? Eu tenho um amigo que falou, a geração da minha irmã, ela é assim, ela não paga nem para ver filme, nem para ouvir música, nem para ler notícia. E acha que, então, o que a gente tem que fazer ainda? Tem que criar esse caminho que a gente vai construir a diferença entre a informação que é importante e o hard news que você está vendo ali na internet, o geralzão que você está vendo. Então, que todo e mundo aí tá essa dando. é uma questão importante porque a credibilidade do veículo, do blog, dos profissionais envolvidos é que faz o financiamento dar ou não certo. Porque aí você dá, é fulano, eu confio em fulano, então... E mesmo quando você diz sobre as delações, que valeria... Não sei, eu pensei isso aqui meio Não, assim, sim, mas a minha preocupação é a seguinte, ainda assim, precisa do profissional jornalista que consiga ler todos estes dados e contar a história, ou seja, contextualizar, porque hoje a população ela está bombardeada de informações, ela liga num canal de TV, escuta uma emissora de rádio, lê o jornal, ela não sabe mais em quem acreditar. E aí eu acho que entra um papel muito importante também do jornalismo político, é de não deixar generalizar e dizer que todo político é ruim, que isso está ruim demais, e aí você abre caminho para salvador da pátria, para o outsider, que não sabe... violência, né? Sabe, você cria um clima que é muito ruim. Então acho que o jornalista político tem mais ainda esse papel de dizer para as pessoas, olha, onde que está a raiz do problema? São os políticos que estão isolados do resto da população? Como que é isso? Né? A corrupção está só lá. Eu acho que esse debate mais aprofundado e não generalizar demais, não transformar num maniqueísmo, né? Todo mundo é mal ali, quem é bem, quem é do bem, quem é do mal nessa história, eu acho que é uma colaboração importante também para o jornalismo político. Concordo. Agora, assim, não se faz um levantamento desse sozinho. É impossível. Você tem, você tem 1 terabyte de informação, você tem 300 horas de gravação de delação. Não é assim, gente. Não é assim, eu vou ficar lá. Tem que caber nos dias, nas rotinas das pessoas que trabalham em torno disso. Então, tem que ter equipe, tem que ter gente com as suas competências específicas para conseguir fazer isso. Isso não sai do nada. Então, de um dia para o outro, você só vai ter uma leitura superficial. Não é possível ter uma leitura
responsável e correspondente ao que está ali, e uma análise, assim, não tem super-homem, não tem super-mulher que dê conta disso. É equipe, é trabalho, é competência, é habilidade, é formação, é consulta, é diálogo com as pessoas, com todas as áreas, com a ciência política, com a economia, com a geografia. Então, isso vai mostrando que o jornalismo é mais complexo. E a gente não tem que esperar milagre, é trabalho. E o trabalho tem que ser bem feito para garantir isso que nós estamos cobrando. Eu acho que esse debate, Angelita, dá a oportunidade ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, de perceber aqui, pela experiência da academia, pela experiência do mercado que a Fabiana nos traz, que jornalismo é um negócio muito sério, muito trabalhoso. É menos um negócio. Muito complexo. É menos um negócio e é muito sério. E que, portanto, a importância de valorizar esse profissional jornalista também é muito grande. Eu quero voltar no próximo bloco. O tempo aqui está passando muito rápido, não sei o que está acontecendo. Brincadeiras à parte, no próximo bloco eu já quero voltar falando um pouquinho disso, né? A valorização do profissional no mercado de trabalho, porque como a gente verificou aqui, olha, é complexo lidar com tanta informação, correr contra o tempo e ter essa credibilidade que advém do trabalho bem feito, né? Momento Brasil vai para o intervalo, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta. O debate de hoje é sobre os desafios dos profissionais da comunicação, mais especificamente profissionais de jornalismo em nossa sociedade. Em estúdio, recebemos a jornalista Fabiana Pulcinelli, repórter do Jornal Popular, e também a professora e jornalista do curso de jornalismo da UFG, professora Angelita Lima. Falávamos no intervalo anterior sobre a importância de valorizar este profissional. A valorização passa pela formação acadêmica e passa também pela valorização no mercado de trabalho. E como é que se pode fazer isso na academia? Bom, na academia a gente dá o melhor que a gente tem para formar um bom e uma boa profissional, né, um jornalista. Mas a gente diz também, a Eliane Brum é uma jornalista, ela diz o seguinte, que jornalismo é a melhor profissão do mundo. A gente sempre começa dizendo, essa é a melhor profissão do mundo. É a profissão em que você circula no campo da existência, da nossa existência como sujeito, de forma mais aberta possível, mais ampla possível. É uma experiência, eu acho que a Fabiana concorda, acho que quem permanece na profissão concorda, é uma experiência única, uma forma de existência única e fazer, exercer a profissão com a responsabilidade de fazer a diferença no seu lugar de trabalho, no seu lugar de existir, e isso transformar a sua vida e dos seus, eu acho que é isso aí, a gente tenta criar essa possibilidade no jornalismo. Valorizar, quer dizer, nós sabemos que é um mercado, do ponto de vista profissional, um mercado precarizado. Se não me engano, o piso hoje, para quem está começando, é R$2.500, menos de R$3.000. É um salário, digamos, baixo, né? Um salário baixo. Tem uma jornada de trabalho específica, que é de 5 horas, garantida por lei, porque pela compreensão de que essa é uma profissão que exige tempo para ler, para estar em constante processo de formação e informação, mas a precariedade faz com que essas horas outras que deveriam ser de formação e continuidade, elas virem outra jornada de trabalho. E é muito comum mais de 2 ou 3 jornadas de trabalho, para poder fazer um profissional ter uma renda razoável para quem tem família, enfim. Então, nós enfrentamos essa dicotomia e ela do ponto de vista da categoria, resultado do modo como a categoria está esfacelada, ela não tem muita força. A ausência, por exemplo, de um Conselho Nacional de Jornalismo, talvez viesse
como é que eu diria, fortalecer a concepção, né, a seriedade e a importância Qual da seria, valorização. Angelita, desculpe, o papel do conselho? O conselho, é como as profissões que têm conselho. O conselho teria esse papel de, não é de fiscalizar, é de dizer, olha, o jornalismo é essa profissão, os profissionais têm que cumprir isso e nós cuidamos dessa regulação. E cuidamos dessa regulação, inclusive, no mercado, nesse mercado que está aí. Um conselho, ele teria um papel, assim, de legitimador da seriedade dessa profissão. Não quer dizer que a FENAGE não faça isso, é uma federação, mas ela tem menos força do que um conselho, como o Conselho de Medicina, como o Conselho de... E como é que a exigência do diploma entra nesse debate? Aí nós temos que reconquistar a exigência do diploma para você ter uma profissão que é uma profissão que pode ser exercida por quem tem a formação específica em jornalismo. Então, todo esse debate, ele ainda está por ser feito, toda essa luta está por ser feita, está sendo feita, mas assim, são conquistas de médio, longo prazo, e a gente acha que enquanto não alterar essa correlação de forças, inclusive das políticas públicas em comunicação serem interferidas pelo patronato na forma como está hoje, acho que a gente já vai avançar pouco. Então, na academia, nosso papel é esse, é fazer uma formação crítica, é abrir esse debate e criar as condições para que você saia da universidade um profissional e uma profissional bem formados, né, e capaz e com vontade de intervir nessa realidade. Tem um aspecto interessante que a Angelita falou, que é a questão da necessidade de dupla jornada ou tripla jornada. E aí a gente cria uma coisa que fica muito comum e que eu acho que não devia ser comum, das pessoas serem repórteres ou jornalistas, editores em redação e trabalharem com assessoria na mesma área. Eu acho que até que não seja na mesma área, às vezes complica, mas quando é diretamente na mesma área, no jornalismo político, aqui em Goiás isso acontece muito. Toda vez que eu vou né? nas faculdades, eu falo, gente, isso não é normal, isso não é bom. Você trabalhar como repórter de política e fazer assessoria para um político, para um deputado, para um governador, para um prefeito, para quem for. Mas isso é totalmente incompatível. Assim, eu não consigo conceber essa ideia. E nos estados, no jornalismo local, isso é muito comum, aqui é muito comum. E eu acho que é um grande equívoco, porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai ter alguma coisa ali. Vai ter um conflito e você não vai fazer esse jornalismo que a gente espera fazer e que a gente aprende nessa formação aí. Acho que, inclusive, eu não me lembro, mas eu acho que tem alguma coisa no Código de Ética? No Código de Ética que impede isso, não sei se é muito explícito, mas é um problema que acaba ocorrendo com essa desculpa aí de que jornalista não é valorizado, precisa sempre ter mais de um emprego. Então, acho que isso é um equívoco muito grande, as pessoas acharem que isso é normal. Angelita, a academia, ela olha para o mercado para também adequar alguma situação curricular? Isso acontece? Devia olhar mais, mas eu acho que não por uma questão curricular, porque o currículo, ele tem uma orientação do Ministério da Educação, ele tem toda uma outra lógica, não é pela aplicação, pela aplicabilidade curricular, eu acho que não, e até seria perigoso isso, né? Você submeter o seu currículo a uma demanda de mercado especificamente, dependendo dessa interferência, ela pode gerar distorções. Eu acho que a questão não do ponto de vista do currículo. Deveria olhar mais nessa relação exatamente para que nós não estamos numa ilha. Nossos profissionais, nossos estudantes vão sair daqui, profissionais vão atuar nessa realidade, nessa cidade, com essa realidade de mercado. Então, acho que olhar para esse mercado nessa perspectiva até para alterar, ou até para fazer a luta pela democratização, ou até para definir melhor o que é esse empreendedorismo, eu acho que a academia devia fazer mais, faz pouco, do meu ponto de vista. Eu gostaria... O FG, eu quero dizer. Perfeitamente. Né? Fabiana Pulcinelli, esse debate é amplo, né? A gente começa a conversar sobre essas questões todas e acredita que vai dar conta até de falar um pouco, mas aí a gente chega faltando tão pouco tempo para encerrar o programa e a gente vê que, olha, o debate ele é amplo, ele é consistente. Eu gostaria que você ficasse à vontade para colocar algum assunto que a gente não tenha trazido aqui da sua experiência de mercado.
Não, da experiência de mercado, eu acho que eu abordei os principais assuntos. Assim, eu gostaria então de fazer uma provocação a você. Fica à vontade. Quem quer ser jornalista? O que tem que ter lá em mente, o sonho? O que a pessoa tem que trazer? Eu quero ser jornalista. Olha, tem que trazer criatividade, eu acho. Por isso que eu falei que eu gosto desse espírito mais empreendedor que os meninos estão chegando agora no mercado. Eles são mais corajosos. Eu acho que eles são mais corajosos que eu, inclusive. Acho que a disposição para correr risco, testar outras iniciativas ou até se basear em experiências de fora que estão dando certo, experimentar aqui para ver se dá certo, não acomodar logo no início da carreira, que é um caminho fácil que a gente tem dessa falta de valorização. O pessoal vai muito para as assessorias e larga a redação, não tem interesse em fazer jornalismo, em cobrir as coisas. Então eu acho que ter essa coragem, essa criatividade é importante. Tem que ter muita malícia, né? Não deixar ser enganado, porque a gente fica no meio de um fogo cruzado ali. Aí eu falo especificamente do jornalismo político. É um momento muito tenso, é um momento de muita dificuldade, e aí você tem que ter um equilíbrio, tentar, como eu falei, mostrar que as coisas não são assim, não há radicalismo, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio também, esse bom senso. E ter muita disposição, né? Porque o jornalismo político não é fácil. Aqui em Goiás não é fácil, mas eu acho muito bacana, assim, esse novo espírito que o pessoal está chegando no mercado agora, a não ser os que desistem muito rápido, mas é muito bom. E é uma paixão, né? A Angelita falou, é uma paixão, não tem jeito. Eu acho que talvez até por isso a gente seja tão desvalorizado, porque a gente tem uma coisa tão forte, assim, de não se importar em ficar horas lá dentro, não se importar em não receber hora extra. Você está lá concentrado. Eu quero fazer a provocação. Nos escuta. Eu acho que isso muitas vezes atrapalha mesmo, porque a gente... Olha, eu tenho um minutinho para encerrar o programa, mas eu quero fazer uma pergunta ainda para a Angelita. Observando os alunos que passaram pelo curso e que se deram bem na profissão, característica? Eu acho que tem muito a ver com isso, com o que a Fabiana falou. Criatividade, coragem, disposição, são as pessoas que se dão bem, né? Tem que gostar de ler? Tem que gostar. Gostar de ler é fundamental. Ler é fundamental. Aliás, eu dou uma disciplina que se chama jornalismo literário, a gente trabalha com narrativas, e a gente nem tratou desse outro campo aí, mas que é um outro desafio. Mas assim, eu acho que é isso mesmo. Os nossos estudantes profissionais que nós formamos, que têm essas características, eu acho que tem chance nesse mercado e em outros que não são visíveis, né? Olha, infelizmente o tempo acabou, mas já fica desde agora o convite para que vocês retornem em outro programa para a gente continuar esse debate e outros debates. Obrigado, Fabiana Pulcinelli, pela sua presença no Momento Brasil. Obrigada, foi ótimo, tá combinado. A gente volta para outros episódios. Combinadíssimo. Professora Angelita Lima, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O Momento Brasil de hoje vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15 da TV aberta, agora em sinal digital, e 21 da NET Goiânia. E se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil, inclusive de outros programas da TV UFG, estão disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora e de nossa programação. O link www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. E na semana que vem estaremos de volta. Até lá, tchau, tchau.